Gente, da mesma forma que o Bert fala sobre uma escalada no sistema culpa e inocência dentro do relacionamento de casal, a gente também tem, quando chega no fundo do poço, como sair de lá. Ok? Porque o equilíbrio se mantém tanto para cima como para baixo. Supomos, o meu marido faz para mim uma coisa ruim, que me magoa. Ele sabe que eu não gosto, faz. Se eu não me magoar, é soberba. Porque quem é muito bom não se deixa atingir, entendeu? Tô lá em cima e ele é um traste, tá lá embaixo. Coitado do meu marido, ele sempre serve de exemplo, né? Mas é só exemplo, gente. Ele é maravilhoso. E então, ele fez pra mim algo que eu não gosto. O que eu vou fazer para manter o equilíbrio? Algo que ele também não gosta. Uma leve vingancinha pra gente voltar ao equilíbrio. Por exemplo, um exemplo dramático. Fui traída. Quero continuar essa relação? Porque aí tem uma pergunta muito importante. Quero, né? Se eu quero, como fazer isso? Eu tenho que pagar na mesma moeda, um pouquinho menos, entendeu? Mas na mesma moeda. Não significa que eu vou atrair ele, mas daí eu escolho uma coisa muito cara, por exemplo, uma viagem, algo que dependi dele, dinheiro ou tempo, ou seja lá, como eu achar que eu posso ser retribuída. E isso vale para os dois, entendeu? Porque se eu traí-lo, ele pode fazer a mesma coisa comigo, entende? E não quer dizer que eu seja a favor da traição porque é corrigível. Não, 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 não. Eu sou a favor do amor. Mas que as coisas devem manter o equilíbrio no sentido de que, se ele simplesmente pede desculpa e eu aceito desculpas aqui do alto do meu pedestal, a gente nunca mais está em equilíbrio e o amor nunca mais será o mesmo. Então eu vou ler para vocês aqui as palavras do Bert, porque ele sempre sabe. Equilíbrio, amor e vingança. Se alguém me maltrata, tem necessidade de me desforrar. É uma necessidade de vingança. Se ela for satisfeita, o equilíbrio é restaurado. Se alguém comete uma injustiça comigo e eu simplesmente perdoo, fico numa posição superior. E o outro não pode fazer mais nada para restabelecer a igualdade entre nós, a não ser ficar mais zangado comigo. Se a necessidade do equilíbrio no sentido negativo for desrespeitada por razões ideológicas ou religiosas, isso traz consequências funestas. É uma infração contra a necessidade do equilíbrio. Mas, se exijo do outro algo como uma reparação, o relacionamento pode voltar a ficar em ordem. Preciso, portanto, pagar na mesma moeda ou exigir algo difícil. Entretanto, se o relacionamento deve ser mantido, a minha atitude deve ser um pouco mais misericordiosa do que a do outro. Por amor, eu dou um pouco mais do que recebi. E quando injustiçado, dou um pouco menos. Entenderam? A primeira explicação que eu dei sobre o equilíbrio no dar e tomar dentro da relação, eu dizia que a escada para cima no amor é quando ele me dá um presente e eu dou um presente com um pouquinho mais. E ele me devolve num presente com um pouquinho mais ainda. Agora, quando eu sou injustiçada, mas eu quero manter o relacionamento, eu pago na mesma moeda um pouquinho menos mal, entende? Um pouquinho mais misericordioso, como o Bert diz. Porque eu também não quero feri-lo, eu só quero equiparar, tá bem? Eu ainda entendo que se a gente estiver usando isso o tempo todo, a gente vai entrar numa guerra dentro da relação. Mas o segredo está em poucas coisas me atingirem, né? Entramos aí num outro aspecto, que é quando eu me conheço, o outro também me conhece e a gente consegue ter um relacionamento adulto, poucas coisas que ele pode fazer ou que ele queira fazer para me provocar vão me atingir. Né? Porque, por exemplo, eu não quero dizer uma coisa para ferir meu marido. É que às vezes a gente tá com sono, tá com fome, tá com raiva. Sono e fome, as crianças já mostram como isso é um problema, né? A gente fica muito mais irritado. Às vezes, nesse momento, a gente dá uma cutucadinha.
Tá? E o outro dá uma cutucadinha de volta, a gente fala, ai, vamos dormir, amanhã a gente resolve isso. Porque nós somos adultos e a gente quer resolver os problemas, certo? Porque se a gente vive num ataque constante, numa competição dentro do relacionamento, é claro que isso vai virar uma guerra. Mas daí a solução não está em manter o equilíbrio dentro da relação, está em ver o que é que eu trago já de antes dessa relação, da minha família de origem, como carga que eu tô colocando nesta relação para tudo ser esse inferno. Entendeu? É um problema tipo 2, não é um problema de equilíbrio dentro da relação. É um problema de que eu já cheguei desequilibrado. Então, isso pode acontecer. Mas isso daí é um problema nível 2, a gente conversa depois.